Mauro, você normalmente tem uma visão que os estaduais, tanto faz ser mais forte ou mais fraco, eles pouco interferem no restante da temporada, que é o que menos interessa agora. Então eu queria que você falasse sobre o que o Tite falou e também sobre as primeiras impressões desse Flamengo. O Flamengo jogou com o time, se não titular, com muita gente jogando lá, com os dois pontas, com o time mais ou menos como terminou o ano passado, não jogou o De La Cruz. Se dá para, dessa vitória, esse massacre do Flamengo, dá para tirar alguma coisa do que vem por aí. Bem, sobre o Tite, ele fala uma bobagem fazendo média. Acho irrelevante o que ele falou, nem vou me aprofundar sobre isso. Só um detalhe que eu quero fazer aqui, uma ressalva. Não é fato que os times do Rio, sempre os quatro, chegam na final. Botafogo, de 2019 para cá, tá? Ele só em 2022 chegou à fase semifinal. O Vasco foi terceiro colocado nos dois últimos anos, mas nos 2 anos anteriores não chegou à semifinal. Tá? Agora, Flamengo e Fluminense, sim. O Flamengo chega todo ano desde 2006, o Fluminense desde 2007. Mas Vasco e Botafogo, vira e mexe, ficam fora. Ano passado foi a Volta Redonda, que chegou entre os quatro. Então, nem sempre os quatro grandes chegam. Por incompetência, né, do Botafogo e do Vasco, que torna essa frase do Tite apenas uma declaração, sei lá, que gerou uma polêmica, para mim uma polêmica sem importância nenhuma, irrelevante. Sobre o jogo em si, é claro que você tem que relativizar a fragilidade do adversário, mas foi bem interessante a forma como o time do Flamengo se comportou, né? Pela forma como em campo o tempo todo marcando muito alto, roubando bola no ataque, todo mundo muito motivado, não tinha nada de modo banana. Um jogo como esse, com um gol a 2 minutos, em geral, você vê o time grande, marca um gol, dois ali, aí relaxa, fica tocando para o lado. Mas não, os caras continuaram correndo, recuperando bolas e criando várias situações de gol. A postura foi interessante. A postura foi interessante. O adversário é um sparring, né? Alguns times de campeonato estadual são meros sparrings, eles entram ali para apanhar de pouco, se possível. E às vezes consegue dificultar um pouco mais, até pelo relaxamento que não existiu. Acho que esse foi o ponto positivo. E mesmo quem veio do banco, claramente todos interessados, né? Por quê? Porque tem que correr atrás para ganhar espaço no time. Então você tem um banco com o Davi Luiz, que nem entrou em campo. Você tem um banco com o Alan, Bruno Henrique, Gabriel, os três entraram, né? E você percebe nitidamente os jogadores preocupados em mostrar serviço. Perdendo gol, ficando na bronca porque não acertou e tudo mais. Então foi bom isso, foi positivo. Claro que é só um jogo, evidentemente isso aí não significa que esse comportamento vá durar a temporada, o que seria o correto, né? A conduta correta dos atletas, mas foi um bom sinal. E o melhor em campo foi o Cebolinha, que jogou muito bem mesmo. Ele já tinha jogado bem no começo do ano passado com o Vitor Pereira, virou a última opção do Sampaoli, aí caiu muito de rendimento, ficou ali no banco, nem entrava nos jogos na maioria das vezes. Já no ano passado começou a reagir desde a chegada do Tite e claramente foi o melhor jogador em campo, inclusive no final trabalhando até quase como um meia ali na parte central do campo, distribuindo passos, deu passe para o Pedro, deu dois para o Gabriel, dois para o Bruno Henrique, que não aproveitaram. Foi muito bem o Everton Cebolinha e o Vinha está muito perto de ser contratado, faltam só algumas formalidades. Eu estou publicando agora no meu blog, o pagamento vai ser feito em 4 parcelas, né, anuais, até 2027, total de 8 milhões de euros, e podendo chegar a 9 milhões, com mais 1 milhão, mais 500 mil se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e 500 mil euros se o Flamengo for campeão, perdão, 500 mil euros se for campeão brasileiro e 500 mil euros se for campeão da Copa Libertadores. Então são 8, podendo chegar a 9, 500 por cada título que eventualmente o Vinha conquiste com a camisa do Flamengo. Os pagamentos serão 2024, 25, 26, 27. O primeiro um pouco menor, eles estão ajustando justamente essas cifras finais e os demais nos anos subsequentes. Ó, o Flamengo vai então montando um time fortíssimo, né? Vai tendo dois jogadores bons para quase todas as posições aí com essa chegada do Vinha. Agora, Arnaldo, o De La Cruz não jogou e o Mauro destacou. Cebolinha foi o cara, um cara que jogou muito no time do Tite, como vem sendo titular desde que ele chegou. E quando o De La Cruz estiver lá, vai jogar aonde? Em tese, agora, com esse desenho inicial mantido o final de 2023 no lugar do Luiz Araújo, em tese. Não fazendo a mesma função, são jogadores bem diferentes, né? O Luiz Araújo é canhoto, ponta, e o De La Cruz é um destro que joga em diversas posições. A dificuldade do Tite, justamente nesse início de temporada, são os sparrings, né, Tironi? Porque a gente estava falando da qualidade, aí o discurso dele morre lá pela boca.
a dificuldade de definir o melhor time do Flamengo é a falta de jogos desafiadores no início da temporada. O primeiro clássico só vai ocorrer lá na frente no estadual do Rio. O Flamengo esse ano não tem o Mundial, não tem a Supercopa, não tem jogo grande para testar o seu time, né? Agora, De La Cruz jogando, entrando, o Mauro foi muito feliz quando ele fala: Cebolinha não vai sair. O Cebolinha é o principal jogador do Flamengo e do Tite. A gente já esperava esse resgate. E é uma coisa curiosa que parecia ser uma heresia. Hoje, talvez o torcedor do Flamengo entenda mais. O Tite sempre achou, como técnico da seleção brasileira, inclusive, que o Cebolinha é mais jogador que o Bruno Henrique. Certo? Pode soar como um pecado, mas na cabeça do Tite, nas convocações, isso foi sempre recorrente. Entre um e outro, ele sempre optou pelo Everton Cebolinha. Então, tirar o Cebolinha daquela ponta esquerda é complicado. É o lugar onde o Bruno Henrique se sente mais confortável também. O Tite tentou, inclusive nesse primeiro jogo, colocar um pouco o Bruno Henrique na direita, depois inverteu, botou o Cebolinha na direita, mas o Cebolinha ali, como ponta esquerda, é uma das certezas do Tite para a temporada. E aí, como o Mauro falou, os outros vão ter que se coçar, né? Vão ter que se coçar porque não vai ter lugar para todo mundo. E o De La Cruz, ele, como ele é muito versátil e muito bom jogador, ele também vai entrar. Vai sobrar para mais um. Por enquanto, o mais fraquinho bem entre aspas, porque é muito bom jogador, é o Luiz Araújo. E aí, a questão do Tite é ter, e ele tem, eu acho que, estofo, tamanho para bancar as suas escolhas e aguentar eventuais insatisfações no banco de reservas. E fosse agora a temporada já com Brasileirão, Libertadores, revezamento de jogadores nas partidas importantes, seria até natural. Mas o estadual não desafia, né? Então, por enquanto, vai ser uma extensão da pré-temporada. Inclusive, o Flamengo, depois do jogo no Amazonas, está indo para o tour nos Estados Unidos, enquanto seu time de base joga o possante estadual do Rio, segundo Adenor Bach, o Tite. Fala, Trajano. Não, eu quero dizer que outro possante time de base está disputando hoje na Copinha. Tá jogando? Exato. Quem? Né? O time C, né? Time C. Sim, Flamengo. Exatamente, Flamengo. Exatamente, é isso mesmo. Galera continua mandando mensagem sobre esse tema. O 90 por hora fala: o Inter tem o melhor elenco do Brasil e um ataque poderoso. Vai passar por cima dos times do eixo. E eu sou de São Paulo, diz ele. O Júlio Monta fala: que bem faz a permanência do Abel para o futebol brasileiro. Mais 2 anos colocando a imprensa, rivais e a arbitragem nos seus devidos lugares. Vamos falar daqui a pouco da renovação do Abel e também sobre os contratos da Crefisa, hein? E o Rogério Manuel Pedro falou: o empenho do Flamengo no primeiro jogo pode significar que os jogadores estão sentindo que o sarrafo para a titularidade será bem mais alto este ano? Pergunta o Rogério Manuel Pedro. O Mauro falou um pouco sobre isso, né? O time com vontade. E o Edu K, meu xará, fala: Tirone, você vai pedir desculpas pela fake news que deu outro dia sobre o Corinthians ter atrasado o pagamento do Ranielli, falando sobre ano novo e velhas práticas? Bom, o Corinthians resolveu a questão do Ranielli ontem, meu caro Edu. Estava aí enroscado até ontem. E vou te dar uma outra informação. Agora está enroscado com o Garro, porque o Talheres pede mais grana e não vai jogar o Garro no fim de semana, a não ser que o Corinthians deposite 20 dias lá. Então, não teve fake news, meu querido. Muito bem, a nossa enquete, Trajano, que você não gostou, mas ela está equilibrada. Ela está da seguinte forma: quem terá uma temporada com mais conquistas? Quem que você acha que está ganhando? Não, mas a pergunta não era mais conquistas, não. Era essa a pergunta? O Tirone distorceu a declaração do Tite. Ele está arranjando uma maneira de... Como distorceu a declaração? Não tem nada a ver com a declaração do Tite. Só uma comparação. Se o Tite fala que o campeonato é o mais legal, então imagino que se é o mais difícil, imagina-se que um carioca estará muito bem nos campeonatos que valem de verdade durante o ano. Por isso a pergunta. O Tirone, depende do ponto de vista. Olha só que loucura, né? E depende muito do ponto de vista. E bota ponto de vista nisso. O meu time vai esperar a Série B do Rio. Se ganhar,
para mim, é a maior conquista do ano. Não é verdade, eu como torcedor. Então você tem que encarar, quando você pega um time do Nordeste, se ele ganha a Copa do Nordeste, para ele tem um peso enorme. Sem dúvida. Você não vai poder comparar essa conquista com, claro, com a Libertadores, você entendeu o que eu quero dizer? Por isso que eu falo, depende do ponto de vista da sua exigência e de onde você está. Mas eu queria colocar uma outra coisa em questão, como diria um grande amigo meu. Várias vezes, técnico de futebol, quando é perguntado nessa coisa que o Flamengo vai atravessar, está atravessando, fala assim, 2 jogadores por posição. Aí o técnico responde, é o que eu queria. Isso é um bom problema. Isso é um problema que todo técnico gostaria de ter. Aí eu pergunto, é verdade? Eu quero ver se o Carpini gostaria de ter o abacaxi que ele vai ter que Não, porque o cara que descascar. está no banco, você sabe como é que é o jogador de futebol que fica no banco, que não é escalado. Você sabe como é que é o vestiário, aquela coisa. Né? Você olhando de fora, legal ter 2 jogadores para cada posição, ou 3, não sei, pode fazer o que ele... Mas internamente a administração disso é complicada. Sem dúvida, sem dúvida. Falaremos sobre esse tema, sim, senhor, já já. Então, portanto, continue dando os seus likes. Chegamos nem na metade ainda da meta aí proposta pelo Lavieri. Então, portanto, você tem que correr. Agora, o Lavieri, Palmeiras, hein? Você falou, não, a Leila deu aquela entrevista, falou, eu desafio e quero que todo mundo seja transparente como o Palmeiras, mostre aí os contratos, claro que fazendo uma provocação a esse contrato assombroso do Corinthians, que o Augusto Melo falou, de patrocínio master. E aí você fez um certo desafio no seu blog e a Leila foi lá e te mostrou. É ou não é? Mostrou o contrato do Palmeiras com a Crefisa, deixou você ver e isso está tudo no seu blog, né? Exato. Logo depois que ela deu aquela coletiva na terça-feira, né, que foi só a coletiva só para as mulheres, eu fiz um post falando, legal a iniciativa e tal, mas assim, há uma questão grande aí que a Leila fica falando sobre confidencialidade, que é contra a confidencialidade, diz que não quer duvidar propriamente do Corinthians, mas que não acredita em 1% do que fala no futebol. É um pouco... Bom, Leila, se você é contra a confidencialidade, abra o contrato do Palmeiras e da Crefisa. Lembrei que lá no Palmeiras tem conselheiros que tentam ver esse contrato há muito tempo e não conseguem e tal. E aí eu fiz um texto sobre isso na terça-feira. E um pouquinho depois da coletiva, recebi na hora ali uma ligação falando, olha, a Leila está disposta a te mostrar o contrato, vamos marcar um dia. Esse dia foi ontem à tarde, ontem, 11 da manhã, fui lá na academia de futebol, conversei com a Leila, fiquei com a Leila, ela me mostrou os contratos Crefisa e Fã. Os contratos com carimbinho, assinatura da época, de dirigente que nem tá mais lá. Então, um contrato mostrando ali que, entre outras coisas, tá tudo bem explicadinho a questão da propriedade. Algumas dúvidas que a gente sempre teve, especialmente também a oposição do Palmeiras sempre levantou, estavam ali especificadas como o contrato inclui as propriedades do time feminino. O contrato ele é tão detalhista, Tirone e companheiros, que, por exemplo, assim, o logotipo na camisa do Palmeiras pode ter até 28 centímetros. Algumas práticas aí que são até que comuns na questão do marketing, né? Para você poder delimitar, você falar o tamanho que pode ter o logo, a cor que pode ter o logo. E tem até, por exemplo, maqueiro, departamento médico, capa de chuva, naming rights da TV Palmeiras, que no caso é da Fã, vinhetas de até 3 segundos na TV Palmeiras. Todos esses detalhes estão ali, num contrato que foi assinado primeiramente em 2019, ainda na gestão do Maurício Gagliotti, e depois tem um aditivo de 2, 3 páginas só reafirmando que aquele contrato vale por mais 3 anos, até agora, dezembro de 24. Então, tem tudo ali explicadinho. A Crefisa paga 75 milhões por ano e a FAM paga 6 milhões por ano, isso na parte fixa. Contrato, então, de 81 milhões por ano fixo. Isso é um valor que o Palmeiras sempre divulgou e é o que realmente está escrito no contrato. Aí tem ali os bônus. O Paulistão vale mais 4 milhões, Copa do Brasil vale mais 6. Lembrando que o Palmeiras tem usado esses bônus por conquista para abater da dívida que tem com a Crefisa. Há uma cláusula de confidencialidade. Na hora eu li, até brinquei com a Leila, falei, aqui fala que a confidencialidade não é necessária se as duas partes concordam. No caso, você é as duas partes, né? Ela deu uma risadinha e tal, ela não concorda com o tema do conflito de interesse. Eu falei com ela sobre isso, já ela foi muitas vezes perguntada.
ela fala que já está de saco cheio disso, que não concorda, que não acha que tem isso. Eu acho que isso é uma questão relevante. Não à toa ela pôde ali, como presidente das duas empresas, abrir o contrato, coisa que ela não pode fazer com os Esportes da Sorte, que é o novo patrocinador do feminino, e com outros patrocinadores que por aí virão. Eu acho que é legal que ela tenha mostrado, é legal porque ela também falou sobre contra a confidencialidade, então ela abriu o contrato. Eu gostaria que isso fosse feito em outros times, mas tenho a ressalva que eu sei que outros patrocinadores não gostariam que esses valores fossem exibidos. Eu acho que seria algo legal para o futebol, para esclarecer, não para a gente aqui, para a imprensa, mas também para a gente, mas muito para torcedor e para deixar o mercado de uma forma geral mais claro, porque às vezes a gente tem alguns números muito inflados, outros números até de patrocinadores que acabam nem aparecendo e acabam nem pagando. Então, assim, é uma coisa que eu acho que poderia ser mais clara para a gente entender, porque tem times que falam aí que vão ganhar milhões e milhões, que chegam no fim do ano e que estão devendo milhões e milhões, que não estão pagando as contas em dia e tudo mais. Então, acho que isso é uma atitude legal. Qual?